Oi pessoal, estou aqui novamente para conversar mais um pouco com vocês sobre o que é educação sistêmica e no que ela pode beneficiar tanto a escola quanto o professor, quanto os alunos e as famílias. Então eu contei para vocês ontem a historinha da Marianne Frank, que é a pedagoga alemã que levou o pensamento sistêmico criado pelo Bert Hellinger para dentro das escolas. Então ela tentou colocar em ordem colocar nas escolas as 3 ordens do Bert Hellinger, que era o direito ao pertencimento, o respeito à hierarquia e o equilíbrio entre o dar e receber. Mas eu quero contar para vocês um ponto importante, que é um dos benefícios de se aplicar a educação sistêmica no âmbito escolar, que tem a ver com o caminho que ela traçou. Ela foi buscar o pensamento sistêmico a partir de uma depressão dela, diante da frustração no trabalho, da dificuldade com os alunos, que é o que eu vejo acontecendo aí com muitos professores que me procuram aqui no consultório, com síndrome de transtorno de ansiedade generalizada, com síndrome do pânico, com episódios depressivos e tantos sentimentos que aprisionam, que dificultam na área profissional também. Então a Marianne Frank fez esse processo interno, ela teve um processo depressivo, teve uma dificuldade e foi buscar ajuda para ela. Isso é um ponto muito legal, porque ela, a partir daí, a partir do que ela fez internamente, de como ela superou e resgatou a própria história, e resgatou as dores, mas resgatou as forças dela também, é que ela teve o insight, teve as ideias de levar aquilo para a sala de aula de uma forma diferenciada para que chegasse até os alunos e chegasse até as famílias e chegasse até a equipe onde ela estava. Então, o que é muito comum acontecer? O aluno, às vezes, ele funciona como um gatilho para o professor. Como assim, né? Às vezes o professor tem um aluno difícil e não consegue entender por que aquele aluno não aprende um determinado assunto. Então o professor percebe que ele tem dificuldade de passar informações para aquela aluna que tem um comportamento mais agitado e o professor não consegue ter paciência com aquele aluno, é um aluno que o professor já se irrita, que o professor já não sabe o que fazer. É muito comum quando a gente vai olhar a fundo a história do aluno e a história do professor que tenham dores semelhantes. Então, por exemplo, às vezes aquela aluna que está agitada na sala de aula do professor, vamos supor com 5 anos de idade, perdeu a mãe no ano passado, no ano anterior, um ano atrás, tá? E o professor não tem mais isso na consciência, não é mais um processo, né, constante para ele, vivo, mas o professor também perdeu a mãe aos 4 anos de idade e nem se dá conta daquilo. Então, o que está acontecendo ali? Inconscientemente, o aluno aciona no professor uma dor dele. E aí, nesse momento, na hora que o professor olha para o aluno ou para a aluna, aquele aluno difícil, que assim, os alunos difíceis é que estão mostrando algo para o professor que ele não quer ver ou que dói quando ele vê. Então, na hora que isso acontece, o professor volta na dor que é dele de ter perdido a mãe lá atrás, aos 4 anos de idade também. Então, ele olha para o aluno e dói nele. E aí ele não sabe o que fazer porque internamente tem uma recusa. É como se ele tivesse que fechar os olhos porque não vai dar conta, é muito incômodo, é desconfortável. Então, vem uma irritação, vem a falta de paciência. Então, tem um espelhamento aí. Às vezes é um pai alcoólatra, que o aluno tem um pai que é alcoólatra, que agride a mãe e é a história que o professor viveu antes, ou às vezes é uma dificuldade financeira, enfim. Podem ser 1000 coisas que o aluno vivencia e que tem a ver com a história do professor, e aí o professor tem dificuldade com aquele aluno porque está remetendo a ele próprio uma dor. É muito comum a gente ver isso. Então, a educação sistêmica ajuda a elucidar essas histórias, ajuda a fazer um posicionamento diferenciado do professor para que ele resgate a sua força, mesmo em histórias dolorosas como essa que eu estou dando exemplo, de alcoolismo, de crianças que perdem os pais, para que o professor dê conta primeiramente nele, de resgatar isso e depois auxiliando os alunos a fazerem isso também, ou pelo menos passar por aquele momento de forma que não prejudique o aprendizado, que é o foco ali no trabalho do professor.
Então, a gente vê resultados surpreendentes nesses depoimentos maravilhosos de professores que já percebem isso com mais clareza, que já elucidaram mais coisas, que já trouxeram mais coisas para a consciência, que já se harmonizaram com a própria história, que já se conectaram com sua força e que olham de outra maneira para os alunos. Que o professor que está inteiro, que sabe, que deu conta de viver, mesmo tendo perdido a mãe, vou pegar esse mesmo exemplo, tá? Quando o professor já está em paz com essa história de ter ficado órfão na infância, ele não olha com pena mais para o aluno. Ele é capaz de olhar para o aluno e internamente dizer para ele, olha, eu sei, eu vejo você, eu vejo a dor que você está sentindo agora, mas eu sei que você vai dar conta, eu também confio na sua força. Eu também passei por isso e deu tudo certo, agora eu estou aqui. Então é como se mudasse internamente o diálogo. Às vezes não precisa nada ser dito, mas só de ter esse novo posicionamento, o aluno também olha de forma diferente para o professor. O professor não precisa ter pena, não precisa julgar os pais, o aluno não precisa condenar ninguém, também não precisa ter pena de si próprio. Então ele abre o olhar e ajuda a relacionar melhor com toda a turma. É muito interessante quando a gente vê esse processo acontecendo e isso ajuda tanto no aprendizado quanto no comportamento. Então, além dessa questão do olhar do professor, do para onde olha o amor, onde está a dor do professor, tem o respeito com relação às famílias, aos pais dos alunos, as histórias como são, é um posicionamento totalmente diferente, que só traz respeito para dentro da escola, tanto dos professores e alunos, quanto entre os colegas. Eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo sobre a relação entre a equipe e como que pode ser beneficiada a partir do olhar sistêmico. Enfim, são as ordens do amor, né? Só vem somar, só vem agregar. E quem quiser saber mais, eu estou, por enquanto, fazendo esses vídeos. Dia 19 tem o workshop Ampliando a Visão Sistêmica para a área de educação, aqui em Mateus Leme, Colégio Novare. Dia 5 de dezembro, Solucionando Conflitos Dentro da Escola, que é o outro workshop. São sempre nos domingos, de 8h30 a 1h da tarde. E são todos bem-vindos. Quem quiser mais informações pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, no telefone 99402-8582, tá bom? Até mais, pessoal!